Oi, gente, eu sou Mauro Lopes e este é o canal Paz e Bem, e esta é também a TV 247. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula do curso Retalhos da Nossa História. Professor Pedro Lima Vasconcelos, presente aqui. Como está? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Tudo bem? Saudações minhas à comunidade Paz e Bem, a comunidade 247, e a todas as pessoas que visualizam aí os nossos encontros, nossos cursos, preocupadas, atentas às questões relativas à história do povo brasileiro. Olha, este encontro de hoje não teve transmissão ao vivo, não está tendo, não teve, não terá transmissão ao vivo. Nós estamos gravando um pouquinho antes, tá, da segunda-feira, porque no horário da transmissão ao vivo, no canal Paz e Bem, que é toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, ele vai ao ar, ele está indo ao ar agora, segunda-feira, às 5 horas da tarde, é a estreia dele no canal Paz e Bem, mas neste horário de segunda-feira, às 5 horas da tarde, o professor Pedro Vasconcelos tem, ou já teve, dependendo de quando você estiver assistindo, uma atividade importante na Universidade Metodista em São Bernardo. Você foi, ou quando a gente estiver conversando no ar aqui, estará dando uma palestra na Metodista, é isso, Pedro? Isso, a convite do amigo professor Paulo Nogueira, que é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, sediada em São Bernardo. Eu devo participar de um congresso, vai acontecer na segunda e na terça-feira, 29 e 30 de abril, sobre a cultura popular na história do cristianismo primitivo. E com a presença de um professor, de um pesquisador vindo de Salamanca, da Espanha, e em torno aí das produções desse professor, Guijardo Oporto, se não estou enganado quanto ao nome do docente, nós vamos, então, discutir várias questões, e eu devo fazer uma conferência sobre a presença de referências a Jesus, referências populares a memórias de Jesus presentes no Corão muçulmano. Uau, que legal! Você estuda o Corão? De uns anos para cá, acho que já quase uns 10 anos, eu estou muito interessado de entender melhor os vínculos que unem trajetórias do judaísmo, do cristianismo dos primeiros séculos, também de outras tradições religiosas presentes nos primeiros séculos da nossa era no Oriente Médio, que confluem de alguma maneira na constituição do Islã e da confecção do livro sagrado muçulmano, que é o Corão. A gente costuma ver essas questões de maneira muito estanque, né? A história do judaísmo e do cristianismo é uma, a história do Islã é outra. Embora aconteçam no Oriente Médio, é como se elas não se esbarrassem, elas não tivessem nada a ver, né, uma com a outra, mas justamente uma das surpresas mais impactantes que algum desavisado vai ter quando pega o Corão é encontrar referências praticamente em todas as páginas a personagens bíblicos. Então, Adão, Abraão, Moisés, Davi, os profetas e, particularmente, Jesus. Então, passagens sobre Jesus, narrações sobre o nascimento dele, e eu vou tratar, seja do nascimento, seja de algumas travessuras que Jesus terá realizado no seu tempo de infância e adolescência, que são conhecidas não dos evangelhos que estão no Novo Testamento, mas dos chamados evangelhos apócrifos. São justamente tradições populares, conservadas, transmitidas, que, de alguma maneira, vieram a ser escritas e repercutem no Corão. Nossa, que legal, que legal, que legal. Bom, gente, já estamos combinados aqui, né? Vamos ter, no mínimo, um encontro com o professor Pedro Lima Vasconcelos mais para frente sobre a formação do islamismo e o Corão.
Já está convocado, já está convocado. Teremos 1, 2, 3 aulas ou um pequeno curso sobre a formação do islamismo e o Alcorão aqui e as relações com o cristianismo e o judaísmo. Adorei, fantástico, fantástico. Parabéns, Pedro. Convocação aceita. Legal, combinado. Bom, este retalhos da nossa história acontece depois de um terremoto absolutamente inesperado. Em geral, os terremotos são inesperados, que foi a entrevista do presidente Lula, nosso presidente, nosso Lula, paz e amor, na sexta-feira, concedida para a Folha de São Paulo, para o El País, e que repercutiu mundialmente, teve uma repercussão mundial. Nós conversamos, Pedro e eu, no sábado, no final da tarde, ao vivo, no canal, na TV 247, sobre a questão da espiritualidade presente nessa entrevista do presidente Lula. Ela foi retransmitida pelo canal Paz e Bem. A gente inverteu, né? Em geral, a gente faz ao vivo no Paz e Bem e retransmite pela TV 247. Dessa vez, nós invertemos. Nós fizemos no sábado, no final da tarde, ao vivo pela TV 247 e retransmitimos no sábado, no começo da noite, pelo canal Paz e Bem. Então, falamos bastante sobre a questão da espiritualidade que aparece na entrevista do presidente Lula. É muito forte. E tem muito a ver com a gente do Paz e Bem, né? Tem tudo a ver com a trajetória, a história do Paz e Bem. Na verdade, o diálogo nosso com a espiritualidade do presidente Lula é uma marca do canal Paz e Bem. Vários programas nós fizemos tateando, né? Fui lá, conversamos com o Frei Beto, com o Leonardo Boff, eu tentei buscar referências nas entrevistas, nos textos, nas colocações do Lula, mas dessa vez ele se apresentou por inteiro, muito, muito impactante, como o Lula apresentou sua espiritualidade ao Brasil e ao mundo. Pois bem, nesta entrevista, qual foi o terremoto, assim, particular para nós? Né? Não é um terremoto, a entrevista dele é um terremoto no mundo inteiro, mas houve um terremoto particular para nós, do Paz e Bem, do Retalhos da Nossa História, né? Eu, Pedro, vocês todos, toda a turma, toda a comunidade Paz e Bem 247, todos que assistiram, que ficaram sabendo do curso de Canudos. Pois não é que o presidente Lula falou do curso de Canudos, falou do Paz e Bem. Disse lá que pediu para mim, o que é verdade, que a gente fizesse o curso, ele chamou o curso de Retratos do Brasil, mas é o Retalhos da Nossa História, que nós estamos, né, estamos aqui na sexta aula do Retalhos da Nossa História nesse momento. Foi muito impactante, muito emocionante. Eu até tenho, Pedro, na nossa conversa no sábado, eu mostrei, mas eu faço questão, acho que inclusive tem muito sentido mostrar que é o Retalhos da Nossa História, né? Então, mostrar o que o Lula falou. Foi muito, muito emocionante mesmo, muito emocionante. Vou colocar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu leio, eu vejo pendrive que o pessoal me manda, assisto filmes, muitos filmes, muita série, muito discurso, muita aula. Eu, por exemplo, fiz na minha cela, que eu não trato de cela, eu trato de uma sala, porque é melhor. Eu fiz um curso sobre Canudos. Tem um curso no canal Paz e Bem sobre Canudos, recontando a história, mostrando as mentiras que Euclides da Cunha contou sobre os sertões, sobre Canudos. Ou seja, a história não é aquela. Então, eu fiz um curso de 8 aulas, agora eu sugeri ao Mauro Lopes, do canal Paz e Bem, que faça um curso, Retratos do Brasil, sobre todas as lutas sociais do Brasil. E agora, acho que toda segunda-feira tem uma aula. Eu espero juntar umas 4 ou 5, recebo um pendrive, vou assistindo e vou me aprimorando. Quando eu sair daqui, sairei doutor. Gente, vontade de chorar. Né? Realmente é demais. A gente não merecia, a gente não merece tanto, né? Não, como é que alguém pode merecer uma generosidade dessa do presidente Lula? Ninguém pode merecer. Realmente foi muito, muito impactante para nós essa fala do presidente Lula. A gente ficou muito impactado. Eu fiquei sabendo, eu estava voltando de Campinas, fui na sexta-feira
participar de uma conferência, de uma palestra, de uma mesa redonda sobre mídias digitais, representando o 247, e aí na volta estou no carro, né, sabia da entrevista, né, todo mundo sabia da entrevista, mas estava lá, né, nessa atividade, começa no meu WhatsApp o pessoal dizendo, nossa, mas o Lula falou de você, o Lula falou do Paz e Bem, o Lula falou do curso de Canudos, só à noite que eu fui assistir, fiquei muito impactado, e você ficou sabendo que eu te mandei, né, Pedro? Você não sabia também, né? Não, não sabia, foi você que de maneira assim, bem cuidadosa, perguntou: está sentado? É verdade. E assim foi. Ainda bem que você estava, né? Não, não estava. Tratei de me sentar logo. Muito forte, né, Pedro, essa manifestação do presidente Lula, né? Sim, muito forte. Né? Obviamente, do ponto de vista pessoal, eu e com certeza você, mas falo de mim, me sinto muito gratificado, muito honrado e desafiado, né, a prosseguir nesse caminho, né, a partir de um reconhecimento assim tão generoso de um lado, tão explícito e vindo de quem vem, né? Vindo de quem vem. Por outro lado, há que se considerar, e penso que esse é o sentido da inserção dessa nossa aula aí dentro do programa dos retalhos, importa que a gente reflita sobre a densidade dessa referência, dessa citação, né, que Lula faz, do tema Canudos, de Os Sertões, de Euclides da Cunha, o fato de que a história não foi bem assim como foi contada, houve mentiras na hora de se contar a história. Então, a fala do Lula não carrega só a generosidade que é tão própria do seu espírito, mas carrega uma densidade que exige, né, que a gente reflita sobre a história, seus meandros, as suas tensões, os seus conflitos e as formas como a história é contada. E, na toada do samba enredo da Mangueira que nos vem inspirando, né, tratar de entender que retratos da história são esses, perdão, que muitas vezes ocultam o que de mais importante na história aconteceu. Pois é, foi tão impactante essa fala do presidente Lula que a gente resolveu mudar um pouco a programação dos Retalhos da Nossa História. Hoje é a 6ª aula do curso Retalhos da Nossa História. A programação nossa previa para hoje, o tema seria o Brasil holandês, né, as invasões holandesas no Brasil colônia. A gente teve, a primeira aula foi exatamente sobre o samba enredo da Mangueira, né, sobre a história do povo brasileiro que não está nos retratos oficiais. A segunda aula foi sobre as santidades indígenas, a terceira aula sobre a Confederação dos Tamoios, a quarta e a quinta sobre Quilombo dos Palmares, e hoje seria Brasil holandês. Vai ficar para a semana que vem. Porque nós alteramos, mudamos, porque realmente foi muito forte, muito impactante. Então, como o Pedro já adiantou, o tema da aula de hoje está aqui escrito, aí embaixo, no título. A aula de hoje é Conselheiro e Canudos segundo Lula. Então, hoje é uma aula que nós vamos voltar a Canudos, provocados pelo presidente Lula. E desde já eu digo, se você não assistiu o curso de Canudos, não teve essa oportunidade, assista. Tem uma playlist no canal Paz e Bem, na TV 247 não tem, mas no canal Paz e Bem tem uma playlist, ou seja, as 8 aulas, agora vão ser 9, vão estar as 9 aulas, né, contando com a de hoje. Ela vai estar na playlist tanto do Retalhos da Nossa História, essa aula de hoje, quanto do curso de Canudos. Então, esses encontros vão estar, ou estão já, numa playlist no canal Paz e Bem. Tem também uma playlist para o Retalhos da Nossa História. Se você quer se atualizar, assiste às aulas anteriores e entra na dança com a gente a partir de agora. Aproveita, inscreva-se no canal Paz e Bem, muito importante, a comunidade está crescendo, vamos nos aproximar agora de 14 mil inscritos. Torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem. A gente está num projeto de construção, né? Queremos ter a possibilidade de pequenas viagens, entrevistas, projetos, apoiar as pessoas que dedicam seu tempo e talentos aqui para o Paz e Bem. Então, torne-se um assinante solidário. O link para assinatura está na descrição desse vídeo e está no nosso site, pazebem.org, pazebem.org, o site do Paz e Bem. Então é isso, né, Pedro? Aula hoje, aula extra sobre Canudos. Canudos
e o conselheiro, Antônio Conselheiro, segundo Lula, segundo o nosso presidente. Fala. Então, a palavra do Lula, ela nos convoca, né? Ela sintetiza de maneira magistral, como é próprio dele, né? O espírito com que a gente procurou fazer o curso, e a gente agora retoma o tema. Por quê? Porque ele diz, eu fiz um curso sobre Canudos. E desse curso eu pude ver que a história não foi bem assim. Eu pude ver lá as mentiras que Euclides da Cunha contou. Ou seja, há muitas questões sérias, profundas, graves, envolvidas em cada uma dessas afirmações, dessas frases que Lula pronunciou. E, em fechando tudo isso, a consciência clara que ele manifesta de que o tema do Canudos, Belo Monte, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, esse tema é emblemático para a gente pensar o Brasil, se a gente quer considerar o Brasil com o povo, o Brasil do seu povo. Daí, justamente, a intuição, a sugestão dele, que veio reforçar aquilo que a gente vinha conversando, né? A partir do Belo Monte, pensar outros temas, outras situações, né, da trajetória do povo brasileiro. Mas ele fez essa solicitação, ele deu essa sugestão, né, de que era preciso, a partir da perspectiva indicada nessa releitura do Belo Monte, buscando o Belo Monte que está fora do retrato, né? Buscar os homens e mulheres que fizeram o Belo Monte, que fizeram nascer o Belo Monte, que fizeram crescer, fizeram viver o Belo Monte e morreram com o Belo Monte, alargar o horizonte, alargar o olhar para alcançar outras gerações, outros tempos, outras latitudes, outras longitudes, né? E encontrar, né, este povo, né, tecendo o seu cotidiano e não poucas vezes, lamentavelmente, sofrendo, né, as agruras, as violências, as truculências dos setores dominantes do país, mas também desde os tempos da colônia, os tempos do Império, enfim, né, uma trajetória constante daquilo que Ariano Suassuna expressa magistralmente na formulação muito típica dele, o Brasil oficial que avança truculento para esmagar o Brasil real. Lula tem plena consciência de que o Belo Monte é uma chave interpretativa para você pensar a trajetória do povo brasileiro. E ele expressou isso na hora que ele, vendo o curso, assistindo o curso, sendo patrono da turma, paraninfo da turma, ele diz, é preciso alargar o horizonte. Vamos pensar as histórias do povo brasileiro, as lutas, como ele diz, as lutas sociais do povo brasileiro. E com a intuição genial dele, né, Pedro? O Lula, na verdade, chega numa frase magistral do Ariano Suassuna sobre Belo Monte e o Brasil, né? Ele chega no lugar que o Ariano Suassuna chegou, uma frase que até você mencionou durante numa das 8 aulas do curso, né? Quem não conhece a história de Canudos não conhece o Brasil. Simples assim. Contundente assim. Ariano Suassuna falou e Lula agora reforçou, refalou, não é isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, o Belo Monte, na medida em que a gente vá para além de Euclides da Cunha, identificando as mentiras, as omissões, as distorções, mas também percebendo muitos lances de genialidade, muitos lances que expressam a sensibilidade de alguém que esperava um caminho para o Brasil que ele vê que não vai acontecer. Mas, então, avançando para além de Euclides,
buscando outras vozes, outras referências, outras fontes, outros testemunhos, recontar essa história numa empreitada que nunca se acaba, porque Belo Monte é rico demais para ser absorvido por um único olhar. E essa riqueza que a trajetória do Belo Monte manifesta, ela permite que nós, como eu dizia antes, alarguemos o horizonte, ampliemos o olhar e vamos encontrar, né, nas lidas do povo brasileiro situações e mais situações de densidade histórica, né, que são inspiradoras para o momento que a gente está vivendo. Para quem está chegando hoje, Pedro, você não pode fazer um resumo bem brevezinho do que bem rápido para nós, bem sucinto, para introduzir quem está chegando no curso pela 9ª aula e não pela primeira, o que foi Canudos Belo Monte e as 4 campanhas que levaram até a sua destruição em 1897? Pois é, então, Belo Monte, por que é emblemático? Né? Por tantas situações. Belo Monte é um nome que Antônio Conselheiro, com um pequeno grupo de pessoas, chegando aí, quem sabe, a 1, 2 centenas, né? Então, Antônio Conselheiro deu ao antigo vilarejo chamado Canudos, quando ele lá se estabeleceu, em junho de 1893. Ora, esse estabelecimento ele é resultado de uma série de situações que tem a ver tanto com a trajetória pessoal do conselheiro, alguém que a essa altura já tinha passado dos seus 60 anos e já tinha vivido os seus últimos 20 anos, né? Portanto, a partir aí dos 40, mais ou menos, como peregrino, andarilho nos sertões, né? Como ele mesmo dizia, né? Indo à busca dos mal-aventurados do sertão. Ao mesmo tempo que juntava pedras para construir igrejas, tratava de acudir, de atender, de escutar, de acolher, né, os mal-aventurados. Vou para onde me chamam os mal-aventurados. Ou seja, a gente pobre, lascada, miserável do sertão. Bem, então, uma trajetória que se constrói ao longo desse tempo todo, no enfrentamento das autoridades políticas, dos barões, dos fazendeiros, dos padres, muitos deles, do arcebispado da Bahia, que não via com bons olhos a liderança carismática desse pregador leigo, atrevido, que não tinha autorização expressa da igreja, né, para fazer a sua atividade social e religiosa. Então, o Antônio Conselheiro chega a se estabelecer no Belo Monte com esse lastro histórico, né? com esse reconhecimento por parte da gente sertaneja, né? Que veio sendo construído ao longo desse tempo todo. Por outro lado, nós estamos nos primeiros anos após a proclamação da República, a implantação de um novo regime, né? Que penalizou, né? Parece coisas muito atuais, né? Veio penalizar muito mais a população pobre, mais ainda do que ela já vinha padecendo nos anos anteriores, porque novos impostos foram estabelecidos. Não foi reforma da Previdência, não. Foi a atribuição de novos impostos que incidiam na economia popular. Né? E contra isso o conselheiro se levantou. Né? E aí as forças da repressão atuaram no sentido de caçar-lhe a liderança. Né? Houve um embate, né? As tropas policiais foram postas para correr. E diante dessa situação, ali maio, junho de 93, então, o conselheiro decide suspender a sua atividade andarilha e se estabelecer num local fixo e que haveria de ser a sua última morada aqui na Terra, né? A Vila de Canudos, que então se converte no Belo Monte. E aí se começa uma nova etapa na história dessa vila. Por quê? Porque para lá acodem tantas e tantas pessoas evadidas das fazendas da região, fugindo de formas humilhantes
de trabalho e de construção da sobrevivência, pessoas que vão partilhar o pouco que têm entre si sob a liderança do conselheiro, vão construir novos tempos, novas possibilidades de organizar o cotidiano, numa situação que, em um certo momento, essas pessoas vão qualificar como: bem, aqui estamos na terra da promissão. Aqui corre um rio de leite, os barrancos são de cuscuz de milho, e outras expressões que expressam maravilhamento diante dessa constatação. Outra vida é possível. Outro modo de viver é possível. Outro modo de pensar a polis, né, a coletividade, é possível. E o Belo Monte, nesse sentido, se torna um foco de atração, né, de tantas pessoas, a ponto de que o grande coronel, dono de tantas fazendas da região, ele diz: minhas fazendas ficaram vazias. Não há mão de obra para tocar os trabalhos nas minhas fazendas, porque todos querem levar o pouco que tem, e aí ele reconhece que ele trata essa gente, né, a pão e água, e olhe lá, o pão deve ser velho, né, o pouco que tem querem compartilhar com o conselheiro no Belo Monte. Então, o Belo Monte se torna um símbolo, uma expressão concreta de esperança de dias melhores para essas pessoas, mas também uma ameaça. Uma ameaça ao poder dos coronéis, dos fazendeiros, uma contestação à liderança autorizada, institucionalizada da Igreja Católica. Não que o conselheiro tenha rompido com a Igreja Católica, pelo contrário, o padre ia rezar a missa lá regularmente, mas o sermão quem fazia era o conselheiro, né? Quem ditava os rumos, quem apontava os horizontes, quem apontava as metas a serem buscadas era, né, Antônio Conselheiro. E isso vai crescendo, o tamanho do Belo Monte vai alarmando cada vez mais, a onda vai crescendo, a onda do temor, a onda do medo, né, que surge quando o povo se organiza, né? Esse medo que povoa, né, o imaginário das elites sempre que o povo se organiza, ontem e hoje, isso se manifesta ali. Então é enviada uma missão religiosa para tentar pacificar, né, aquela gente era pacífica, né, mas na medida em que se organiza, essa gente começa a ser vista como violenta, como truculenta, como ameaçadora. Então é mandada uma missão religiosa no sentido de buscar a dissolução do arraial por meios brandos. E, na medida em que essa intenção não é alcançada, então se entende que é necessário o uso de formas mais brutas de repressão para que o Belo Monte deixe de existir. E aí é que vai acontecer a chamada Guerra de Canudos, composta, como você disse, de 4 expedições, né, que se sucederam num período de quase um ano, desde novembro de 1896 até outubro de 1897, início de outubro desse ano de 97. Euclides da Cunha, né, foi acompanhar justamente como jornalista a última dessas expedições, produziu uma série de reportagens que ele enviou para o jornal O Estado de São Paulo, o jornal que o mandou para lá, o jornal para o qual ele trabalhava, e esse material vai servir, né, para que Euclides, voltando, né, do campo dos combates, após a destruição brutal a qual o Belo Monte foi submetido, ele vem a produzir uma das pérolas da literatura brasileira, que é justamente Os Sertões, né, Campanha de Canudos. Muito impressionado quando você vai falando, Pedro, e a sabedoria do Lula, né? Essa coisa que você fala, né? Essa percepção do Lula de que a partir de Canudos a gente ilumina a história do povo brasileiro e precisamos conhecer a história do povo brasileiro a partir desta ótica. Se a gente for voltar
quarta e quinta aulas do curso do Retalho da Nossa História, Quilombo de Palmares, a mesma sensação de ameaça que houve em Canudos acontecera 2 séculos e meio antes com os quilombolas, com o Quilombo de Palmares, que levou também a haver uma série de campanhas até a destruição dos quilombos. Como você falou, não tinha ameaça nenhuma. O povo não estava ameaçando tomar o poder, queria viver em paz, tanto lá nos quilombos quanto em Belo Monte. Mas para as elites, a existência do povo em alegria, felicidade e partilha é uma agressão e causa pânico. E contra ela é preciso se levantar. Impressionante, né? Pois é. Se você pensa que Palmares não foi um quilombo apenas, ou melhor, Palmares não foi o único, queria dizer isso, mas que a história da escravidão no Brasil ela é recheada de quilombos. Então, você pode fazer uma conclusão, vou tirar uma conclusão muito simples. O medo na mente, na cabeça, no coração das elites brasileiras, perpassou toda a história da escravidão. Então, são 350 anos, grosso modo, de medo. Porque, como diz um historiador desse tema, a fuga é o outro lado da moeda da escravidão. E um escravo fugitivo, uma escrava fugitiva, são uma ameaça. Por quê? Porque indicam a possibilidade da alternativa. Assim como 2 séculos e meio depois, um camponês, um arrendatário, um trabalhador das fazendas do coronel de Jeremoabo, se não estou enganado, que abandona suas terras, Jeremoabo. É uma ameaça. Assim como nos anos 2000, uma empregada doméstica que larga a casa da sinhazinha é uma ameaça. E principalmente se ela chega à universidade. O fato de existirem sem terras, isto não é problema. A gente nem toma conhecimento. Mas se existem sem terras organizados, isso é problema. Então eu vou tirar dinheiro das escolas onde sem terras estudam. É uma das medidas aí que o tal ministro da Educação anunciou um dia desses. O povo organizado, ele é por si uma ameaça. Então, o Belo Monte, ele significava uma ameaça pelo simples fato de existir. Não cabe no projeto que vem sendo implantado muitas vezes a ferro e fogo, desde 1500, não cabe alternativa. Não cabem alternativas. As alternativas que são tecidas, mais cedo ou mais tarde são reprimidas. Isso foi em Palmares, isso foi no Belo Monte, isso é a ameaça que paira sobre os movimentos de sem terra, sobre o movimento dos trabalhadores sem teto e tantas outras articulações, né, das parcelas mais carentes, mais sofridas do povo brasileiro. E como o presidente Lula pediu, o pedido do Lula para nós é uma ordem, no Retalhos da Nossa História, nós vamos passear por vários destes momentos em que a organização popular, e no nosso caso, do Paz e Bem, em que uma organização permeada por uma espiritualidade, por uma religiosidade popular, que dialoga com a espiritualidade do Lula. O Boff falou, o Frei Beto falaram, também falou. Lula tem a espiritualidade que é a espiritualidade do povo brasileiro.
Então, esses movimentos todos em que essa espiritualidade tentou se expressar livremente, essa religiosidade tentou se expressar livremente, em que houve uma organização do povo, nós vamos passar pelo retalho da nossa história, cada um desses momentos e a repressão violenta que sofreu, né, Pedro? É uma constante da história do Brasil. Exatamente. Eu acho que já comentei com você, mas essas coisas, quando a gente vê, é bom que a gente repercuta uma frase daquele intelectual, grande conhecedor da língua portuguesa, que foi Antônio Wise, autor do dicionário Wise, né? Eu encontrei um dia desses, em que ele diz, quando a gente lê Euclides da Cunha, justamente, né, o nosso Euclides aí, que com todos os equívocos, mas com o brilhantismo da sua pena, fez com que o tema do Belo Monte se impusesse à consciência nacional, né? E a gente não possa ignorá-lo, como tantos outros movimentos são simplesmente, né, deixados de lado, as pessoas não têm nenhum conhecimento a respeito. A gente vai descobrindo, né, a gente cavando, né, a gente vai descobrir. Pois bem, o Antônio Wise, ele diz, quando a gente lê Euclides da Cunha, a gente logo descobre que existem dois Brasis. Um Brasil inclemente. E o outro Brasil, vítima das inclemências. Isso é uma dessas frases antológicas, né? Ao mesmo tempo que absolutamente tristes, porque elas desnudam o que tem sido, né, a trajetória de um país, de um povo, pensado por suas elites para se situar numa condição de subalternidade permanente. Né? Porque a gente entra, eu costumo dizer isso nas minhas aulas, o Brasil entra na lógica da globalização, já a partir do século XVI, entra pela porta dos fundos, entra pela porta da cozinha, entra para adoçar, eu estou falando do açúcar, né? Vamos tratar disso, né, no nosso próximo encontro de retalhos, né? O açúcar aqui da região litorânea do Nordeste, onde eu moro. O Brasil entra na história mundial para adoçar a boca de europeu. Importam-se, traficam-se escravos vindos da África para que eles produzam o açúcar que vai adoçar a boca de europeus. E é isso que viabiliza o Brasil. É isso que viabiliza o Brasil enquanto tal. Mas neste lugar, num lugar subalterno. E isso até hoje. Se a gente pensa, né, todo esse processo de destruição dos poucos direitos, né, que foram possíveis de se conseguir, de se estabelecer para o grosso da população brasileira, e agora eles vêm sendo solapados sem dó nem piedade. É a reforma trabalhista, é agora a reforma da Previdência imposta a ferro e fogo para destruir o sistema de socialização de recursos e, no final das contas, a aposentadoria da população mais carente. Então, o Brasil foi desenhado desde 1500 para entrar na lógica global nessa posição subalterna. Agora, para que o Brasil esteja nessa posição subalterna, é preciso que a sua população esteja pisoteada, esteja sufocada, né? Ela não possa ser sujeito, ela não possa ser altiva, ela precisa estar na condição de serviçal. E Palmares, Belo Monte, tantos outros movimentos, tantas outras situações, eventos, processos que a gente está procurando aí conhecer através dos retalhos, mostram o insurgir-se de segmentos da população que se organizam dizendo não é isso. Nós não admitimos essa condição de subalternidade. Nós não admitimos, nós queremos um outro Brasil. E o mais importante, Palmares, Belo Monte e outros lugares mostram que outro Brasil é possível. Os governos do PT, né?
a força da palavra do Lula, né, nessa entrevista, radica aí, porque ele diz outro Brasil é possível, mas ele não fala por um devaneio qualquer. Ele fala a partir de ter sido o condutor deste caminho, né, de um Brasil altivo, de um Brasil que tem voz, e tem voz lá fora. Por quê? Porque incorpora ao orçamento a sua população. Ele tem uma fala belíssima no começo da entrevista, na qual exatamente ele denuncia a vassalagem, a subalternização do governo Bolsonaro aos Estados Unidos, né? É muito bonita, muito contundente, é uma denúncia muito forte que ele faz exatamente dessa subalternização absoluta do Brasil sob Bolsonaro e as elites brasileiras aos interesses dos americanos, que aí é a lógica, né? Adoçou a boca dos europeus na colônia, agora entrega tudo para os gringos, né? Para os americanos. E aí você tem, por consequência, que se as elites se permitem este lugar subalterno, e as pessoas que são sujeitas, que são submetidas à dominação dessas elites, que lugar vão ocupar? Nesse sentido, o sociólogo Gessé Souza tem toda a razão quando ele diz: a gente tem que pensar, para a gente entender o Brasil, a gente tem que pensar numa lógica que permeia a nossa história nos últimos 520 anos, que é a lógica da escravidão. Não é o fato de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que a lógica da escravidão, a lógica da Casa Grande Senzala, deixou de existir por decreto. O Belo Monte foi um experimento em que, com todos os limites que são próprios de tudo que é humano, se tratou de pensar uma outra lógica para a organização da vida da polis, da vida da urbs, que o Euclides vai chamar de urbs sinistra. Justamente porque é uma urbs que tem outro parâmetro, tem outro horizonte, tem outra perspectiva. Mas ela não cabe. Ela não cabe no Brasil, do mesmo jeito que o ministro do desgoverno que precede este desgoverno dizia: o povo brasileiro não cabe no orçamento do SUS. Sinistra. Esquerda. A urbis de esquerda não dá. Apavora as elites. Pois é. Então, a fala do Euclides, na verdade, é isto. Uma urbis sinistra, portanto, uma urbis, uma cidade organizada pela esquerda, portanto, compartilha com igualdade, com dignidade, com direitos. Aqui não vai mesmo, vai exército. Se precisar vir o exército americano, vem quem for necessário para impedir que isso aconteça, né, Pedro? Essa é a tragédia repetida ao longo da história, né? Inclusive, Mauro, você me faz lembrar um lance relativo ao Belo Monte, que é contado de maneira magistral por Machado de Assis, numa das suas crônicas, em que ele fala de uma senhora que procura o jornal que fale do homem que faz o Brasil tremer lá fora. E o vendedor de jornal não sabe de quem se trata. E aí a mulher fica meio incomodada. Como o senhor não sabe? Ele é tão importante, ele faz o Brasil tremer lá fora. E aí o Machado diz: leitor obtuso, se tu não sabes que o homem em questão é Antônio Conselheiro, és mais obtuso do que pensas ser. E a que especificamente Machado se refere com essa história de que o Brasil treme lá fora, na fala dessa senhora, né? É que as ações do Brasil nas bolsas internacionais, na época, isso é no final do século XIX, as ações brasileiras caíam a cada vez que saía uma notícia de que o exército tinha sido derrotado pela gente de Antônio Conselheiro nos combates. Pedro, estou arrepiado aqui de emoção, porque na nossa conversa
no sábado, falando sobre a entrevista do Lula, teve um comentário, não vou lembrar agora quem fez o comentário, foi uma pessoa que fez 2 ou 3 comentários importantes no sábado. E ela falou exatamente isso. O Lula falou e o mundo tremeu. A mesma expressão sobre Antônio Conselheiro que Machado de Assis registrou magistralmente. E aí eu trago uma questão para você. A gente está caminhando já para o fim desse nosso encontro, que é o paralelo entre Antônio Conselheiro e Lula. Lula, o nosso conselheiro pós-moderno. Qual é o paralelo dessas duas figuras na história do Brasil? Há vários caminhos para a gente pensar essa questão desafiadora que você coloca. Vamos pensar por um trilho. O conselheiro é cearense, Lula é pernambucano. O Belo Monte não está, assim, em termos de Brasil, não está distante do lugar onde Lula nasceu. Alguma coisa como 450, 500 quilômetros, talvez. Pensando nas estradas que temos hoje. Okay? Se Lula, em vez de ter nascido em 45, 46, né? Ele tivesse nascido no século XIX, quem sabe a família dele, em vez de migrar para São Paulo, tivesse migrado para o Belo Monte. Porque as pessoas que foram para o Belo Monte foram para lá porque Belo Monte representava uma alternativa. E uma alternativa generosa, uma alternativa na qual as pessoas que lá chegavam e encontravam as portas abertas para receber. No sertão de Lula não havia Belo Monte. Belo Monte já tinha sido destruído pelo fogo, fazia 50 anos, quando Lula nasce. Estava para ser soterrado pelas águas, que hoje há uma represa lá. Por essa razão, obviamente por tantas outras, o lugar para o qual a família de Lula migra não é tão próximo, é a longínqua São Paulo. Então, no caminhão Pau de Arara, é que essas pessoas, Lula e membros da sua família, vão buscar a sorte, vão tentar a sorte, vão lutar por um caminho de dignificação da vida em condições muito mais adversas, porque a cidade de São Paulo não tinha as portas abertas generosamente, como o Belo Monte acolhia as pessoas que lá chegavam. Então, nós vamos saber da trajetória dolorosa, exigente, né, que a família de Lula vai trilhar, né, em São Paulo, em cidades próximas, até que ele vai emergir, já nos anos 70, né, como líder sindical, enfim, fazer a história, né, que todos conhecemos e admiramos e respeitamos, pela densidade e pela contribuição que isso significa para o Brasil. Então, a partir daí, a gente estabelece uma outra conexão, né? Na medida em que Antônio Conselheiro, no Belo Monte, né, tem esse qualificativo conselheiro, seja porque ele dá conselhos, porque ele ensina, porque ele fala, porque a palavra dele é autorizada, a palavra dele orienta, aponta os caminhos, mas porque ele convive, ele experimenta o cotidiano com sua gente e é sensível àquilo que são as suas demandas mais urgentes, mais significativas, mais expressivas. Quem é que pode dizer a mesma coisa entre todas as pessoas que ocuparam
a sede do poder central, né, desde que o Brasil é nação. Quem é que pode dizer que pisou o mesmo chão, não só em época de eleição, pisou o mesmo chão ao longo da vida, né, da parcela mais pobre, mais lascada, mais sofrida da população? Agora, aí emerge a figura do conselheiro, né, que aponta com a sua palavra, com a sua liderança, com a sua ação, caminhos de alternativa para a dignificação da gente brasileira. Falamos sobre isso sábado, né? 2 profetas, né? Nesse sentido. Exatamente. E aí a posição, também falamos, né? A posição incômoda que uma perspectiva como essa exige de quem a adota, de quem toma para si, toma como sentido para a sua vida. É um compromisso radical com a dignificação da sua gente. Antônio Conselheiro, no seu testamento, numa página que você conhece, que a gente citou no curso, uma página antológica, né, do último caderno que ele produziu, dos 2 cadernos que ele produziu, o segundo, nas últimas páginas, ele diz tudo que eu fiz, até as minhas fúrias, a minha rigidez, a minha palavra mais contundente, tudo que eu não fiz senão porque eu anseio o melhor para vocês. E o melhor para o conselheiro era a salvação, aqui e no além. Eu não fiz por outra razão. E estabelecendo o paralelo, quando o Lula diz, eu poderia ter ido, tantos amigos me disseram que poderia ter ido para a embaixada, podia ter fugido do Brasil, poderia ter ido. Eu decidi, não, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. E pode até ser que eu morra aqui. Ele desesperar sair, mas ele sabe que a maldade das elites é grande o suficiente para que, no fim das contas, essa possibilidade, né, estabeleça. Mas ele diz, eu decidi me entregar. Ele fala isso na entrevista. Porque isto aponta, isto é emblemático, isso também é significativo, isso também é elucidativo de dilemas que nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de enfrentar se nós quisermos, de novo, né, a construção de um país em que a sua população possa se apresentar altiva, confiante, e amanhã pode ser melhor do que hoje. 2 outras convergências dessas figuras, talvez laterais, não tão centrais quanto as que você apontou, mas uma delas, você me chamou a atenção hoje ao comentar que o conselheiro tinha 60... A gente não observou isso nas outras 8. A gente observou, mas eu não fiz essa relação. Gente, o conselheiro tinha 63 anos de idade quando, em 1893, ele estabelece Belo Monte. Um homem maduro. Calejado. Portanto, a utopia não é privilégio dos jovens. Não é privilégio dos jovens. Sabe qual a idade do Lula quando assumiu a presidência pela primeira vez? 57. Homem maduro. 2 homens maduros que carregaram a utopia ao longo da vida. E, na sua maturidade, colocaram um projeto de pé. Trataram de efetivá-las. Impressionante a similaridade. Outra identidade entre os dois é uma identidade muito interessante, porque nós comentamos na nossa conversa no sábado sobre a entrevista, e aí eu relatei que o Boff, na segunda-feira da semana passada, ele fez uma gravação especial para o Paz e Bem, para o programa Paz e Bem, no qual ele comentava que o Lula, a Marisa e os filhos passaram vários natais e Páscoas na fazenda da Márcia. A Márcia é a mulher do Leonardo Boff, do Frei Leonardo Boff, é Frei casado, padre casado, depois que ele
deixou, depois que ele se afastou por conta da perseguição da hierarquia católica. Então, tinha as missas, faziam as missas, as celebrações de Natal e de Páscoa lá na fazenda e, naturalmente, Leonardo Boff presidia essas celebrações, presidia as eucaristias, as missas. Quem fazia o sermão? Lula. E o Boff fala, e que sermões que ele fazia, maravilhosos sermões. A mesma coisa você nos conta lá em Belo Monte, né? Era o conselheiro, que não era padre nem nada, que fazia os sermões, não era isso? Exatamente. O padre ia visitar a freguesia, né, do Belo Monte a cada 15 dias, o povo lhe pagava os dízimos, o padre fazia os batizados, presidia os casamentos, ungia os doentes. Obviamente, e o conselheiro, reconhecidamente, inclusive, da parte de seus adversários, o conselheiro nunca se atribuía uma função sacerdotal, mas o sermão era do conselheiro. E isso por quê? Não só porque o padre, às vezes era um padre estrangeiro, no caso do Belo Monte não era, mas nas várias cidades por onde o conselheiro passou, o padre era estrangeiro, não falava bem o português. No Belo Monte o caso não era esse, é que o povo dizia, nós queremos ouvir o nosso conselheiro. Uma sintonia estabelecida entre líder e a população por ele liderada, né? Uma interação que era feita por pisar o mesmo chão todos os dias, né? Por levantar casebres para acolher os novos moradores que chegavam ao arraial. Euclides chega a dizer 12 casebres por dia chegavam a ser levantados lá, né? Organizar a distribuição dos mantimentos, fazer com que não faltasse nada a ninguém, que as pessoas desvalidas tivessem uma preferência no atendimento das suas demandas, das suas necessidades, né? Por isso, a palavra do conselheiro não era a palavra do simples erudito, né? Eu chamei a atenção disso também na nossa conversa no sábado, né? É a palavra de alguém que fala a partir do chão que partilha com a gente que o escuta. Alguém agora me foge, quem foi que falou isso, que é uma expressão muito bonita. A palavra do conselheiro enche de sentido os caminhos daquela população. A tua palavra, presidente Lula, enche de sentido os caminhos do povo brasileiro. Lula, nosso conselheiro do século XXI. É o seu sermão que o povo quer ouvir. É a sua palavra que o povo quer ouvir. O Brasil parou, simbolicamente, o Brasil parou sexta-feira para ouvir Lula depois de um ano. É Lula que o Brasil quer ouvir. Assim como era conselheiro que o povo de Belo Monte e Canudos queria ouvir. Não é não, Pedro? A gente constata. Basta ver justamente o que foi essa palavra que ecoou, continua ecoando no Brasil e no mundo, e por que esta palavra se tentou censurar até hoje. Até hoje. E é bom que a gente não se esqueça, né? Foi por acidente que essa entrevista foi liberada. Foi porque houve lá um episódio envolvendo a restrição a um determinado meio de publicação que veio toda aquela choradeira, censura não, censura não, censura não, e aí alguém disse, bem, há uma entrevista que está censurada aí há 8 meses. Censura não? Então, essa entrevista será feita. E se tentou, de todas as maneiras, você sabe disso melhor do que eu, mas se tentou melar essa entrevista de todas as maneiras, né? Pretendeu se transformar aquele espaço da entrevista numa espécie de circo, né? Onde pessoas efetivamente hostis, né, a Lula, caluniadoras de Lula,
mentirosas em relação a Lula, né, pudessem estar ali para fazer pilhérias, para jogar piadas. Né? Por muito pouco, né, nós não descambamos para isso. Né? Você sabe disso, repito, melhor do que eu. Né? A palavra foi censurada explicitamente desde setembro do ano passado, senhor. Acho que é setembro, quando essas entrevistas foram solicitadas. Sem contar tantas outras medidas de repressão, de censura, de impedimento, rompendo todas as normas legais na contramão do que era estabelecido, tanto em nível nacional quanto nas regras do jogo internacional. Ora, a palavra do conselheiro também se pretendeu calar. O arcebispo da Bahia, 10 anos antes do estabelecimento do Belo Monte, tratava de exigir que os padres impedissem que o conselheiro dirigisse ao povo a palavra. Sabe o que aconteceu? Em muitos lugares, ou os padres não deram ouvido à determinação que vinha de cima, porque sabiam muito bem que o povo queria ouvir era o conselheiro, e não a eles, os padres. Ou então, nos lugares em que os padres levaram a sério a determinação que vinha do arcebispo, o povo ficava na praça esperando o conselheiro e não entrava na igreja para participar da missa. O povo conhece o seu líder. É uma palavra poderosa, uma palavra que expressa o sentido do caminho do povo e manifesta claramente um vínculo, né, um vínculo indestrutível entre o líder e a população que ele lidera. Com esta expressão, com esta imagem, com esta verdade, a de que a palavra é elo de ligação entre o líder e seu povo, a gente encerra esta aula especialíssima, uma aula extra sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, e sobre essa percepção que o presidente Lula nos trouxe. Você nos trouxe, presidente Lula, de que é preciso olhar para Canudos, porque ali estão algumas das chaves para abrir a porta da história do Brasil e, portanto, da compreensão do país onde a gente vive. Foi uma surpresa para nós, presidente Lula, que você viesse assistir o curso e gostasse do curso e que fizéssemos esse caminho juntos, se tornasse, como o Pedro falou, aluno, patrono, paraninfo, homenageado, no centro desse curso, no final. Motivo do curso, alegria do curso. Talvez não o centro, porque o centro é o povo brasileiro. Você mesmo indica, né? O centro é o povo brasileiro. Atendemos seu pedido, curso Retalhos da Nossa História está em andamento. Hoje, então, a sexta aula. E essa sexta aula é um trazer de volta o espírito de Canudos, do curso de Canudos, para que a gente saboreie juntos de novo. A gente faça esse banquete, essa refeição juntos, com mensalidade. Contigo, presidente Lula. Não podemos estar na mesma mesa partilhando o alimento, mas estamos aqui na mesma mesa partilhando da palavra, do conhecimento, da sabedoria do povo brasileiro nas aulas brilhantes do professor Pedro Lima Vasconcelos. Se você não está inscrito, não está inscrita no canal Paz e Bem, corre, se inscreve no canal Paz e Bem. Se você tiver a possibilidade, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Vamos fazendo esse caminho juntos. Pedro Lima Vasconcelos, que aula! Termino emocionado essa aula. Obrigado. Eu te agradeço, Mauro, por essa possibilidade. Envio mais uma vez minha saudação grata e muito respeitosa ao nosso presidente Lula, sempre presidente, conselheiro, né, indicador dos caminhos que estamos tratando de trilhar. E termino, Mauro, recuperando mais um elementozinho da fala do presidente Lula, que já foi mencionado, mas para terminar, e já dando
dando o até a próxima. O Lula diz, numa certa altura, a história não é bem essa. E eu entendo, Mauro, se me permite mais esse minutinho, que ele está falando isso referindo-se também à sua história pessoal. A história que contam a meu respeito não é bem essa. Não é bem essa. E ele falou várias vezes na entrevista, né? Eu vou mostrar, estou tratando de mostrar que a história que contaram a meu respeito não é bem essa. Né? Referindo-se justamente, né, à maneira como Euclides da Cunha, no seu livro Os Sertões, retratou de maneira caricaturizada, né, a trajetória do Belo Monte. Ora, o espírito da nossa programação aqui, Retalhos da Nossa História, é justamente esse, né? É desconfiar de que a história que nos contaram sobre os indígenas, os tamoios, sobre os palmarinos e palmarinas, sobre a gente do Belo Monte, sobre o pessoal do Contestado, sobre os cabanos, né, os alfaiates da Bahia, a história que nos contaram, a história não é bem essa. Então, esse desafio que a gente procura enfrentar de recuperar as vozes que, por tantas razões, foram silenciadas. As perspectivas de entendimento dos acontecimentos que, por tantas razões, foram deixadas de lado. E isso num contexto em que há muitos esforços, né, em, de novo, apresentar a história, nos termos da Mangueira, a partir dos retratos. A gente vai continuar buscando a história do Brasil que não está no retrato. E na hora que a gente vai além do retrato, a gente encontra o povo brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado, minha saudação a todos, todas vocês, e até segunda-feira que vem, com o Brasil holandês. Pedro, muito obrigado. Presidente Lula, estamos inspirados e orientados pela sua palavra. Gente bonita e querida do Paz e Bem, da TV 247. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem.